Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos no Café com Política. Você que nos acompanha aqui no canal O Tempo, no nosso YouTube, fique conosco. Você vai acompanhar, mais uma entrevista que traz para a gente os bastidores da nossa cidade e também do universo político, não só na nossa cidade, como no nosso estado, como no Brasil como um todo. E hoje a gente conversa com o vereador de Belo Horizonte, Diego Sanches, do Solidariedade. Tudo bem, vereador? Adriano, muito obrigado, pela oportunidade, a todos os telespectadores, de ter essa oportunidade de estar aqui com você frente a frente, esse canal de comunicação tão importante para os belo-horizontinos. Muito obrigado. E já vem com notícia boa, porque em pouco tempo de mandato, primeiro mandato, vereador, já apresentando um projeto que pode auxiliar bastante as pessoas que possuem alguém com o transtorno do espectro autista em casa, sobre vacinação. Me conta um pouco, conta pra gente sobre esse projeto, como é que ele foi recebido na Câmara. Adriano, primeiro compromisso que eu fiz com as famílias atípicas, que eu tive uma votação muito expressiva dessa comunidade autista de Belo Horizonte, as famílias atípicas, foi que a gente ia identificar todas as dores, que a gente passa como família atípica, porque eu sou tio atípico de um jovem autista de 24 anos, no nível de suporte 2. Então, o que eu vivencio há 20 anos atrás, hoje, praticamente os desafios são os mesmos, apesar daquela luta constante de conscientização. Então, uma das dores que eu consegui identificar, nós mesmos da nossa família já passou e a gente identifica de outras famílias, é que tem muitas crianças, muitos adolescentes ou até adultos com transtorno do espectro autista que não conseguem participar de uma campanha de vacinação. Às vezes o que é uma rotina comum para a gente no postinho de saúde, vacinar os nossos filhos, os nossos netos, para uma família atípica é quase uma batalha. Você tem a questão do deslocamento, você pode chegar ali no posto de saúde, aquele equipamento público, às vezes por uma questão sensorial, uma luz, ou um atendimento que é um pouco diferente do acolhimento que a gente precisa para a pessoa com autismo, aquela pessoa pode desregular, pode entrar em crise, e aquilo ali ser quase uma saga para a família atípica. Então, um projeto de lei que nós apresentamos, PL 93, institui o programa de vacinação da pessoa com transtorno do espectro autista em casa, no seu domicílio, na sua casa. Hoje, Belo Horizonte já tem um aparato, um protocolo para vacinar os idosos. Então, eu não estou criando nenhum tipo de despesa, e simplesmente utilizar o que já existe em Belo Horizonte para os idosos, para a gente também acolher essa comunidade autista de Belo Horizonte. E o que esse paciente ganha? Ganha em saúde, ganha em conforto, eu queria que você falasse mais sobre essa mudança de rotina, porque, como você disse, às vezes uma mudança, às vezes preparar, às vezes vestir a roupa para sair, chega no posto, o posto está um pouquinho mais cheio, o tempo de espera, isso tudo influencia muito, Influencia. A família atípica já nasce uma militante por necessidade. Eu falo, quando você tem uma pessoa com TEA em casa, a sua família se torna-se militante por necessidades. Porque são tantos desafios, tantos obstáculos, que vira quase uma saga. Na maioria das vezes, a mãe atípica, ela é mãe solo, vive de um BPC, e todas as circunstâncias para ela dar um pouco de dignidade para o filho dela ou para o neto dela, o que é comum para a gente, para aquela família não é. Então, essa necessidade de a gente ter um olhar em todas as áreas, inclusive da saúde, é de fundamental importância. Você poder vacinar uma pessoa com transtorno espectro autista em casa é trazer dignidade para o TEA, mas também para a mãe atípica. Quem cuida, que está chegando num nível de exaustão, Adriana, absurdo. As mães atípicas estão ficando doentes, porque o Estado não acolhe como deveria acolher. Nós temos uma série de leis e direitos para a pessoa com deficiência. O autista, desde 2012, para fins legais, é considerado uma pessoa com deficiência. Mas e quem cuida? Em quem tem que largar sua vida, sua carreira, para dedicar ao seu bem mais precioso, mas sequer tem o aparato, o acolhimento, o suporte do Estado. Então, isso também é trazer dignidade para essas mães atípicas e cuidar realmente de quem cuida. Esse projeto já está em tramitação? Protocolei na casa, em breve já está tramitando na casa, PL 93. E eu tive a oportunidade de falar com ele na sessão plenária e a gente observa entre os pares, entre os colegas, tanto da direita quanto da esquerda, que todos
tem a intenção de marchar para a gente realmente transformar Belo Horizonte numa cidade verdadeiramente inclusiva. Porque quando se fala de autismo, não se fala de Bolsonaro, não se fala de Lula, fala de famílias. E é isso que eu queria entrar. A gente estava conversando até mesmo fora do ar aqui, falando sobre que essas questões de saúde, né, elas são para além da politização, vamos dizer assim, né, da polarização, né. O senhor acha de alguma forma que o momento ali, a Casa Legislativa, por vezes, tem deixado essas pautas políticas tomarem lugar de assuntos que realmente interessam a população? Eu compreendo a polarização, respeito as ideologias, mas eu estarei lá, Adriana, justamente para buscar esse consenso. Porque quando você se coloca numa posição extremista, você se considera o dono da verdade e o outro lado, o outro argumento sequer tem valor para você. Então eu me coloco lá na casa, converso com todos os meus pares para me colocar nessa posição de buscar um melhor consenso. Nós nunca vamos encontrar a melhor solução, né, o melhor mundo para se viver. Mas a gente tem que pegar as boas ideias da esquerda, as boas ideias da direita e buscar o melhor consenso. Porque lá na ponta, lá com a Dona Maria, lá com o João, sem demagogia, ele não quer saber se é o Lula ou se é o Bolsonaro. Ele quer políticas públicas eficazes, programas que vão realmente ao encontro da sua família, e isso vai ser o meu papel, e graças a Deus eu estou tendo uma boa relação com todos os colegas da Câmara Municipal. O senhor se coloca como independente, né, na Câmara Municipal e faz parte do bloco Independência Democrática. Tem como ser independente? Hoje estou como base, né, me considero também, né, me considero como base da prefeitura. A gente criou um bloco Independência Democrática que tem o objetivo principal da gente viabilizar bons projetos. Porque muitas vezes se cria-se blocos, bancadas para uma articulação, uma intervenção junto ao Poder Executivo. Eu acredito que o bloco deve existir mais para a gente, dentro da casa, viabilizar bons projetos, fazer a casa funcionar, né? Somos hoje uma composição de 6 vereadores, cada um com sua pauta, cada um com seu segmento, cada um com seu território de trabalho. Mas quando você precisa de um mecanismo público, como uma audiência pública, uma visita técnica, aprovação do seu PL, você precisa dessa articulação. Então o bloco nasceu com esse espírito, a gente viabilizar bons projetos ali na Casa do Povo. Mas você está como base também. Estamos com base. Isso. Eu pergunto isso por causa da eleição para a Câmara, e eu não posso me furtar em perguntar a você também como foi todo esse processo, que foi um processo tumultuado, até pela entrada do vereador Bruno Miranda no pleito, né? Até então ele não havia se candidatado, e também pela, vamos colocar aqui como uma retaliação, uma possível retaliação aos vereadores que apoiaram o vereador Juliano Lopes, que é o atual presidente da Câmara, vereadores que seriam base da prefeitura. Houve algum mal-estar com o senhor? Na verdade, foram uma série de situações que ocorreram num lapso e num tempo muito curto, desde a nossa eleição até a posse da mesa diretora. O Solidariedade foi o primeiro partido a se inclinar em favor da reeleição do Fuad. Acredito nele como um grande gestor público, tem uma trajetória, uma jornada brilhante na área técnica, e também do seu vice, que também foi vereador em Belo Horizonte. Então ele compreende muito bem os anseios do vereador que quer trabalhar. A gente precisa da prefeitura no dia a dia, 24 horas à nossa disposição. Só que eu sou gestor público. E para mim, poder legislativo, ele tem que ser harmônico, mas independente. E em nenhum momento foi acordado um compromisso para, além da eleição do Poder Executivo, uma eleição da mesa diretora. Então houve ali algumas intervenções que eu acredito que foi natural, mas é hora de reconstruir. Estamos há menos de 2 meses completos de uma legislatura, e as coisas estão caminhando. O senhor ter apoiado o Juliano Lopes não estremeceu nenhum tipo de relação com a prefeitura? O senhor tem conversado bem? Eu acredito que não. Meus pedidos hoje são bem encaminhados. Estou aguardando ainda uma reunião com o secretário de governo. Nós estamos num momento ainda complexo, porque o Carnaval de Belo Horizonte demanda muito
do Poder Executivo, mas as coisas estão caminhando. Eu só vou inserir aqui uma questão, porque diz respeito também a esse momento, né, de votação pela eleição da Câmara, da presidência da Câmara Municipal, o que foi a exoneração logo depois da vitória do Juliano Lopes de 13 pessoas indicadas pelo professor Wendel, que é um grande aliado do senhor também na Assembleia Legislativa do Solidariedade. Solidariedade perdeu com esse apoio ao Juliano Lopes? Algumas coisas aconteceram que a gente precisa rediscutir. O FUAD entrou numa situação complicada, pessoal, de saúde. Então, às vezes, alguns compromissos, alguns acordos que são feitos com o próprio prefeito podem ter ficado estremecidos nesse tempo, nesse lapso. A gente está torcendo muito pela melhora dele, né? O Álvaro Damião, como prefeito em exercício, sabe das demandas de um vereador que quer trabalhar, porque ele já foi vereador. Então, nós estamos reconstruindo essa ponte, não pensando nas questões de vaidade de um partido ou de questão de poder. É para a gente poder trabalhar mesmo. Quando a gente fez a indicação Solidariedade do Pelé para secretário de esporte, é porque a gente acredita que é o melhor quadro para a Prefeitura de Belo Horizonte. Quando a gente optou em apoiar o FUAD, é porque a gente acreditou e acredita que hoje ele é o melhor prefeito para gerir a cidade de Belo Horizonte. Então tivemos algumas situações que precisam reconstruir essas pontes. A indicação do Pelé do vôlei não é algo obscuro, realmente a gente defende, é um quadro técnico, foi um grande atleta, né, brasileiro, foi vereador, foi subsecretário de esportes, e para a gente Solidariedade é a melhor indicação para estar à frente da Secretaria de Esportes, que hoje está órfão, né? Hoje não tem ninguém gerindo essa pasta tão importante para a nossa cidade, principalmente para os nossos jovens. Como que está sendo esse processo de reconstrução? Nós estamos aguardando o nosso presidente municipal, que é o deputado estadual, professor Wendel, tem conversado diretamente com o prefeito em exercício Álvaro Damião. Eu tenho as tratativas com o secretário de governo, para a gente tratar do dia a dia da cidade, os meus pedidos, as minhas demandas. Hoje de manhã estávamos em visita técnica ao bairro Santa Terezinha, porque ali tem uma região do bairro Santa Terezinha que alaga todos os anos, e eu tive a oportunidade de estar presente na minha visita técnica à prefeitura, através da Regional da Pampulha, através da Sudecap, porque a gente precisa, né, dessa união, Poder Executivo, Poder Legislativo e a sociedade civil para buscar boas soluções. Uma coisa é negociar com o FUAD, outra coisa é negociar com o Álvaro Damião. Claro que são perfis diferentes, são pessoas diferentes, e é normal e é compreensível que se tenham formas de gerir um pouco diferentes. Eu queria um pouco da sua visão, você que já conviveu, né, com o FUAD na eleição, com todo o grupo dele, também agora mais especificamente com o Álvaro na prefeitura. A partir do momento que a gente fez uma conversa, né, com o prefeito FUAD, muitas das coisas estão com ele. Obviamente, talvez não teve a oportunidade de passar isso para o Álvaro Damião, que hoje está como prefeito em exercício. Então, iniciamos várias conversas com o prefeito FUAD, na pré-eleição, na eleição, e que talvez isso pode ter se perdido no tempo por causa da situação, que é super compreensível, né? A gente está todo mundo preocupado, né? A família, estamos todos nós preocupados, primeiro com ele, né? E obviamente com a nossa cidade. Mas eu vejo a gestão do Álvaro Damião com bons olhos, porque ele já foi vereador. Então ele sabe que a gente precisa estar em sintonia, ele sabe que ele precisa dos vereadores, porque a gente está lá na ponta, muitas das vezes sendo o olhar da prefeitura. Hoje, na visita técnica, a gente estava falando de uma situação que acontece todos os anos, mas que não tem nenhum projeto na Sudecap, na Secretaria de Obras, sobre essa situação. Então, o nosso olhar ali, juntamente com o Poder Executivo, é para buscar essas soluções. Então, está no seu tempo. Estamos fazendo de acordo com o tempo, tem pouco mais do que um mês e meio de legislatura, mas como eu te disse, já tem um ano. São muitas atividades, muitas agendas, muitas demandas, muitas visitas técnicas, audiências públicas, porque a cidade é isso, né? É um organismo vivo e não para. Então, obviamente que o nosso olhar
junto à prefeitura, a gente vai tendo esse cuidado de entender que o tempo para todos é em 24 horas, o tempo não só para 36, 72, e que a gente tem que estar o tempo todo mostrando qual que é o nosso anseio, a nossa dor, a nossa demanda, que não é individual do vereador, a gente representa uma comunidade, a gente é cobrado pelas dores da comunidade que confiou ali o seu voto. Uhum. E é importante a gente falar também do Bloco Independência Democrática, desse grupo de vereadores, porque havia um interesse de que o bloco, de que o grupo se reunisse com o prefeito Álvaro Damião, prefeito interino, e agora vocês decidiram se reunir individualmente por conta das pautas de cada um. Isso, é isso? Exato. Adriana, a gente tomou uma decisão, aqui eu não estou falando exclusivamente pelo bloco, porque tudo que a gente fala é deliberado, mas foi deliberado numa reunião nossa do bloco, cada vereador iria fazer sua reunião junto ao Poder Executivo, seja com o prefeito, seja com o secretário de governo ou as pastas, porque todos nós temos muitas demandas. E as demandas são diversas, cada um no seu território, cada um no seu bairro, cada um na sua comunidade, cada um com seu segmento. Eu especificamente, como eu te disse, fui eleito pela comunidade autista de Belo Horizonte, então tem várias demandas que a gente precisa começar uma conversa. Ano passado, o FUAD anunciou o primeiro centro de diagnóstico da pessoa com transtorno de espectro autista, juntamente com o primeiro núcleo de tratamento para as pessoas com transtorno de espectro autista. Então foi um anúncio que eu, como vereador da pauta, estou de olho e lógico que nós vamos buscar o diálogo, mas também as ferramentas do processo do Poder Legislativo para a gente cobrar a eficácia desses dois anúncios, a existência desses dois anúncios. Esses dois anúncios entram dentro do Centro de Referência em Autismo, que é uma pauta do senhor, né? Na verdade, assim, o Centro de Referência, ele é mais amplo. O prefeito Fuad anunciou ano passado o primeiro centro de diagnóstico, porque muitas crianças aí estão sem o diagnóstico, sem o laudo, e se a família for buscar isso na área particular, fica em R$ 2.500, R$ 3.000 um diagnóstico. Então tem muitas crianças que estão sem o diagnóstico. Está sendo bonzinho falar em R$ 3.000, o diagnóstico. Às vezes é muito mais caro. Não, o tratamento passa de 10 mil por mês, Se você for fazer o tratamento digno alto de uma intervenção justa. Com todas as terapias com todas as intervenções, terapia. Mas o diagnóstico é o primeiro passo para aquela criança, ou às vezes até adolescente ou adulto, o diagnóstico tardio, começar a ter acesso aos seus direitos. Hoje a pessoa com autismo é considerada, para fins legais, uma pessoa com deficiência. Só que ela só é considerada uma pessoa com deficiência, com autismo, se ela tem o laudo, se ela é diagnosticada. Então há uma camada de pessoas que não têm esse diagnóstico. Então o centro de diagnóstico iria trazer para a gente o primeiro avanço de que nós não teríamos, num futuro breve, crianças, adolescentes ou até adultos tardios sem o diagnóstico, para ele começar a ter acesso aos seus direitos. E obviamente que depois disso, do diagnóstico, vem os tratamentos, que é o que a gente fala, que o tratamento hoje fica em volta de 10, 15 mil reais por mês. Então, realmente, o Poder Executivo, o Estado, precisa acolher com atenção essa situação. E não são só crianças, O senhor muito bem disse. São pessoas adultas que estão tendo diagnóstico agora. A gente tem visto muito isso, Os adultos se descobrindo com algum tipo de transtorno, Adriana, até te agradeço, porque normalmente a gente fala crianças, mas a gente não pode esquecer que essas crianças crescem, E o que serão dessas pessoas, principalmente aquele que autista severo, os pais não são eternos, então a maioria dos pais, a maior preocupação que eles têm é, na minha falta, o que será do meu filho? O que será do meu neto que eu tenho a curatela? Então a gente precisa de forma urgente pensar em políticas públicas para as crianças, adolescentes e adultos, e sem esquecer da fase idosa. Desenvolvendo autonomia, sobretudo, E também esse processo de conscientização, vereador? Para que as pessoas respeitem, esses direitos, não fiquem olhando torto quando numa situação, às vezes numa fila, às vezes num tratamento, às vezes quando tem-se prioridade em algo, Então, esse entendimento melhor, essa empatia, diante da situação do outro, A conscientização da sociedade e também do setor público, A partir do momento que a gente se coloca
coloca ali na casa para levantar essa bandeira e discutir as ausências, as carências, os obstáculos, a gente está querendo chamar a atenção do Poder Executivo, do Estado. Olha, vocês têm que ficar de olho aqui nessa situação, porque tem gente cobrando, né? O último dado do CDC, que é como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, já apontou que a cada 36 crianças, uma é autista. Ou a sociedade vai correr para se preparar para todas essas questões, desde a área da saúde, educação, ou nós vamos entrar num colapso. Então a gente precisa urgente discutir essa pauta de forma real. Tem cidades que já não estão nem tão preocupadas com saúde e educação. Camboriú já tem parque sensorial e já está preocupada com o lazer. Então a gente precisa discutir muito aqui na cidade de Belo Horizonte. Após o anúncio do FUAD, a gente está esperando, né, o retorno deles para a gente cobrar isso novamente, porque a gente quer, né, eu espero que daqui 4 anos a gente possa realmente falar que Belo Horizonte é uma cidade verdadeiramente inclusiva e, por que não, um benchmark para o Brasil no acolhimento das pessoas com TEA e as famílias atípicas. Como é que o senhor vê também, eu queria, desculpa interrompê-lo, mas a questão da educação, o senhor citou aí as escolas também, porque a gente vê muitas demandas dos professores, a gente vê uma crise educacional muito grande, salas cheias, então a gente vê um ambiente que, de certa forma, é um ambiente não muito acolhedor para essas pessoas, para essas crianças, para esses jovens. Como que o senhor enxerga uma saída para que eles possam ser realmente incluídos, para que eles realmente possam participar e ser educados? Porque o que a gente vê muitas vezes são sendo deixados de lado, não recebendo a devida atenção, né? Adriana, é importante, né, falar isso, porque a educação ela tem que ser verdadeiramente inclusiva, né? A pauta hoje é lutar por uma educação verdadeiramente inclusiva. Então são vários aspectos que faz com que a gente tenha essa educação verdadeiramente inclusiva. Passa, sim, pela conscientização da sociedade, né, dos pais, dos alunos, de poder também educar os seus filhos para poder respeitar uma pessoa com TEA ou que tenha outro transtorno. Passa pela capacitação dos profissionais da área da educação. Eu fiz um requerimento solicitando à prefeitura informações se há algum programa, algum projeto de formação continuada para esses profissionais. Porque eu vejo muito professor, muito monitor que tem empatia, que tem o amor pelo acolhimento, mas isso não é tudo. E eu conheço também profissionais que buscam capacitação por conta própria. Ele compra o curso na internet, ele vê um curso online gratuito e ele busca por si só essa capacitação. Algo que deveria ser obrigação do Estado, da Prefeitura, porque tem orçamento para capacitação. Então eu fiz um requerimento de informação, estou aguardando a Prefeitura me responder para ver se há esse programa, esse projeto de capacitação. Porque senão nós vamos solicitar, através de uma indicação, que crie-se rápido um programa de formação continuada, também com qualidade. Não é um curso de 24 horas, é realmente um curso de capacitação para esses profissionais. Queria falar também da Comissão de Orçamento e Finanças. O senhor é vice-presidente atualmente, mas há um acordo aí com o vereador Leonardo Ângelo, que o senhor assume também a presidência daqui a 2 anos, é isso? É isso, fomos eleitos, né? Eu estou como vice-presidente esse ano, já eleito presidente para o ano que vem. É uma comissão que eu tenho uma grande estima, porque eu falo muito com a nossa equipe lá, não existe programa, não existe projeto sem investimento. Você fala de um centro diagnóstico, mas se lá no orçamento ele sequer estiver lá, ou se está lá e está 0,00 do orçamento, isso quer dizer que não existe um olhar para aquilo. Então eu acredito que todo programa, todo projeto sem investimento é para inglês ver. Então ali vai ser um momento importante que a gente vai estar não só fiscalizando a execução orçamentária anual, mas também fazendo esses ajustes. Porque se há programa, tem que ter no mínimo investimento. E por essa comissão, com certeza, vai passar um projeto, a discussão do novo contrato, né, de um ônibus. É um dos grandes temas dessa legislatura. Qual que é a expectativa do senhor? Tem saída para esse nosso sistema de transporte? Sim, todos os vereadores têm suas bandeiras específicas, né? Tem suas pautas específicas, mas tem temas que vai ser consenso de todos e que a gente precisa discutir. E ali na Câmara Municipal, né, como é na Assembleia, é o momento, é o espaço ideal para isso. Então, o contrato de concessão dos ônibus é um tema que todos os vereadores vão ter que debruçar,
participar das audiências públicas, não se considerar o dono da verdade e convidar técnicos, engenheiros, profissionais da área para a gente discutir junto, porque é algo que realmente impacta diretamente a vida do Belo Horizontino. Então a gente precisa discutir e ali vai ser o momento que a gente vai poder trazer à tona todas as visões e a gente construir, sabendo que o nosso olhar principal é para o usuário. Pois é, o usuário que precisa participar, né, dessa discussão, desse debate. Eu tenho falado muito com os vereadores que vêm aqui ao Café com Política e com os quais eu tenho contato, sobre a possibilidade até mesmo do usuário ter uma participação maior, porque a gente vê a Casa do Povo sem a participação do povo, né? A gente vê em alguns momentos o lugar sendo cedido para grandes empresários, grandes empresas. A população, na visão do senhor, precisa ter esse espaço? Vai ter esse espaço garantido? Sem dúvida, é um direito, né? Inclusive nas audiências públicas, o que é audiência pública? É a escuta, né, da população, né, da sociedade civil organizada. Então, sem dúvida, ela é parte fundamental e imprescindível nesse processo. Então vai ter sim seus momentos, né, de audiências públicas, de reuniões, para a gente estar escutando a população, escutando os nossos usuários. Como é que está o projeto Brasil Melhor? Está indo bem, graças a Deus. Está conseguindo dar atenção ao projeto, mesmo com os trabalhos na Câmara? Antes de me tornar vereador, né, o nosso deputado estadual, professor Wendel, que é presidente também do projeto, se tornar um agente político, nós viemos do terceiro setor. Então, nossa paixão principal é o voluntariado e o fortalecimento do terceiro setor. Então a gente está conseguindo atender lá a nossa comunidade com os nossos cursos de capacitação, né? Hoje, inclusive, na visita técnica, metade dos moradores que estiveram lá conosco são também usuários do nosso projeto Brasil Melhor. Então a gente está conseguindo dar andamento e é algo que a gente não abre mão. Não é por causa do mandato, que demanda muito nosso tempo, que a gente vai abrir mão de onde tudo começou, que é o nosso projeto social. O senhor está animado, né, vereador, com a legislatura, né? Estou com muita energia, muito animado, muito esperançoso. Eu fui candidato, Adriano, em 2012. Eu perdi as eleições e hoje eu agradeço de ter perdido, porque a gente vai amadurecendo. As experiências vão nos formando. Então eu tive a oportunidade, desde a minha derrota em 2012, em me tornar chefe de gabinete de um vereador, professor Wendel. Hoje ele é deputado, eu estava com ele ainda como chefe de gabinete. Então toda essa experiência, essa trajetória, essa jornada faz a gente ter mais profundidade para assumir um cargo tão importante que é o cargo de vereador de Belo Horizonte. Porque o que eu espero é certamente o que a população espera. É o que o contribuinte espera, para a gente ter um mandato de resultados. Vocês nunca vão me ver fazendo vídeo para falar de alguma coisa de forma imediática, sem que antes a gente tenha alinhado com a nossa equipe os passos, os ritos dos encaminhamentos que o Poder Legislativo tem. Nós temos ferramentas maravilhosas, como eu te disse, né, a visita técnica, as audiências públicas, os requerimentos. Então, sabendo usar isso, a gente verdadeiramente entrega isso para a população e deixa de ser uma questão meramente de narrativa ou midiática. Estamos caminhando para o finalzinho aqui da entrevista, mas a gente tem aquela hora das respostas, das perguntas objetivas, respostas objetivas, que é aquela hora do bate-papo. É verdade. Então vamos começar, vereador, falando sobre a pauta do senhor, autismo. Precisamos trabalhar muito para a BH ser verdadeiramente inclusiva. O que o senhor espera da presidência do Juliano Lopes? Uma gestão equilibrada, harmônica, mas independente. Álvaro Damião, um diálogo restabelecido, ok? Respeito muito e por ter sido vereador, sabe muito bem que a gente precisa de um do outro. E as eleições 2026? Deixar para 2026 que o nosso trabalho possa trazer resultados e a população mensurar se dá continuidade ou não. Vereador Diego Sanches, vereador de Belo Horizonte, do Solidariedade. Vereador, obrigada, viu, pela participação. Pelo carinho, pela portas abertas aqui. Muito obrigado. Volte sempre, tá bom? Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, né? Sempre abrindo espaço para nós vereadores e também trazendo assuntos importantes para a nossa cidade. Conversamos então com o vereador de Belo Horizonte, Diego Sanches, do Solidariedade, agradecendo, claro, a sua audiência, a sua companhia aqui no nosso Café com Política, sempre aqui no YouTube de O Tempo. Plataformas agora diferentes. Estamos sempre no YouTube, às 8h30 da manhã, um Café com Política inédito para você. Até a próxima.